Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, graça e paz, meu amado e valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade que nos dá de outro dia viver um dia e esse dia a gente passar a dedicar ao Senhor, ou seja, selecionar momentos, selecionar, na verdade, reservar grande parte dele para que a gente tire de forma exclusiva para viver as coisas do Senhor na leitura, na oração, na súplica, no momento de comunhão em família, no bate-papo em família, na conversa sobre as coisas de Deus, ou seja, sempre trazendo o poder e a glória de Deus para dentro da nossa casa, né? A presença dele, a paz que ele nos dá. Mas existem pessoas que preferem viver o seu mundo apenas com as suas labutas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, na busca da sua vitória, na busca da construção de um mundo, vamos dizer assim, secular, de um mundo de construção de dinheiro, construção de realização de cursos, construção de uma parede, pintar sua casa, várias coisas. Essas coisas são efetivamente boas, são necessárias para a nossa vida, desde que elas sejam coisas secundárias na nossa vida, porque a nossa coisa principal é Cristo. Mas é bem verdade que de uma forma real da nossa vivência, como são muitas as tarefas, como são muitas as obrigações, essas coisas parecem ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Parece ocupar porque a gente ou está limpando uma casa, ou está fazendo comida, ou está levando um filho na escola, ou está tendo que ir na feira, ou está tendo que resolver um problema no carro. Ou seja, a gente vai vendo que isso parece que vai tomando todo. Não, essas coisas vão fazer parte da nossa sobrevivência aqui, mas a gente tem que estar sempre focado em agradar a Deus, focado com Cristo no nosso coração e sempre pronto para dar respostas na nossa vida, respostas de acordo com a vontade de Deus. É aí que a gente, vamos dizer assim, manifesta claramente esse poder, essa ação, essa presença, o que é esse viver especial de Deus nas nossas vidas. Dei uma mexida aqui no celular para ver se pegava um ângulo um pouco diferente. Então, é esse viver de Deus na nossa vida. E então, baseado nisso, hoje, dia 12, né? 12 de outubro de 2024, hoje nós celebramos no nosso país, né, o que nós chamamos de Dia das Crianças, né, a celebração das nossas criancinhas, e como presente para a vida delas, a gente espera que cada pai, cada mãe, cada tio, cada pessoa envolvida com a palavra do Senhor, ela tenha esse cuidado, esse zelo de, vamos dizer assim, fomentar, cuidar no coraçãozinho dessas crianças, cultivando a palavra de Deus, cultivando o amor de Cristo, cultivando o interesse delas nas coisas do nosso Pai Eterno, tá certo? Porque por meio delas, se a gente trabalhá-las de forma adequada, plantando a semente de Jesus Cristo ali no coração delas, plantando, ou seja, depois o próprio Cristo fazendo germinar por meio do Espírito Santo, por meio do poder que tem nele, porque o germinar, tudo provém dele, tudo é para ele, por ele. Certamente, a nossa convivência com pessoas humanas, as nossas relações vão ser muito mais fáceis. Sem dúvida, serão muito mais agradáveis, porque agora serão focadas, trilhadas, direcionadas e mantidas pelo amor de Cristo, que é o amor que nascerá no coração dessas criancinhas, tá certo? Então hoje, nesse dia 12 de outubro, né, como a gente está falando, a gente vai dar sequência na nossa leitura, do livro de Samuel. Nós vamos pegar o capítulo 7, do capítulo 7 eu vou pegar o versículo 2, que diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Quando a gente faz uma volta nos nossos devocionais, para ser mais exato, no devocional de ontem, quando nós vimos ali que tinha por título o capítulo 6 e o versículo 13, lembram que a gente vai relembrar aqui que foi o título, foi a mensagem base, que dizia assim: andava os Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. Nós tínhamos um cenário específico, né? Nós tínhamos um cenário específico que acontecia, que a arca, lá, os filisteus devolvem a arca porque estavam sendo açoitados, ou seja, estavam sendo, vamos dizer assim,
estavam sendo destruídos pelo Senhor, né? Porque eles queriam se apoderar da própria glória, ou seja, eles queriam submeter o nosso Deus diante ali dos deuses dos filisteus, né? Envergonharam o nosso Deus se impôs sobre eles, se impôs sobre o povo, se impôs sobre os governantes, se impôs sobre a nação como um todo, e trouxe dor e sofrimento. E eles rapidamente, ao descobrir, durante 7 meses, ao descobrirem isso, eles resolveram então se afastar da presença de Deus, porque eles não entenderam a presença de Deus e não vieram com um processo de conversão para que Deus os aceitasse. Não, pelo contrário, eles se recusaram logo, mesmo sabendo que Deus era mais poderoso que os deuses dele, eles se recusaram e mandaram a arca de volta. E quando foi recebida pelo povo de Israel, foi recebida de acordo com nós lemos aí no capítulo 6, versículo 13. Ou seja, eles trabalhavam, eles não estavam nem muito preocupados com a arca em si, eles estavam trabalhando, tocando sua vida normal, quando de repente são surpreendidos, né, com a arca chegando, trazida ali por aquelas duas vacas ali. Então eles são trazidos. E aí, rapidamente, ali o texto, eles nos dizem que eles o quê? Se alegraram. Só que essa alegria continuou em certos momentos, transformou-se em tristeza, em lamentações, em medo. Por quê? Porque eles acabaram, vamos dizer assim, por esse distanciamento, porque era um povo que já vivia sempre em rebeldia com a palavra, aqueles 70 homens morreram porque olharam dentro da arca. E o Senhor, mostrando a sua mão de justiça, a sua mão de correção, a sua mão de dizer assim, olha, quando eu lhe ordeno que faça assim, é dessa forma. Porque a gente precisa manter a disciplina nas coisas, a gente precisa manter a disciplina na nossa casa. Você, como pai, tem que entender isso. Não há a forma de seu filho, a sua casa, sair do eixo e você não reordená-la por meio da própria disciplina. A palavra é muito clara em relação aos nossos filhos. A palavra diz que o pai que ama, corrige, né? E ele fala, inclusive, sobre a vara da correção. Não estamos falando aqui sobre as questões de bater, mas sermos duros no sentido de termos... Quando eu falo dureza, não é a dureza na irracionalidade, não. É agirmos com amor, mas com a firmeza do que a palavra e dentro dos limites que a palavra nos estabelece para que a gente possa fazer as correções. E a Bíblia, dentro desse povo aqui, eles já tinham a forma como deveria ser tratada as questões. E esse povo de Criat Jearim, ou seja, já está dentro dos domínios de Israel, Criat Jearim não, de Bet-Semes, já ficaram ali inquietos, assim, manda a arca voltar. Porque a arca tem um local certo, para ficar, que normalmente era lá na região de Siló, na cidade de Siló. Mas aí vem o povo de Criat Jearim e leva. E aí a arca vai para a casa de um homem chamado Abinadab e o seu filho Eleazar fica com a responsabilidade de cuidar daquela arca. Depois a gente vai ver essa história tratando um pouco mais para frente, nas histórias passando por Davi, passando por Crônicas, mas aqui é de uma maneira sintética. E aí, meu irmão, a gente vai vendo, mesmo eles sabendo de onde é que a arca fica, a arca fica durante 20 anos na casa do Abinadab ali, 20 anos, até que lá na frente o rei Davi vai, vamos dizer assim, colocar no seu coração e vai começar esse movimento de trazer a arca de volta, de trazer a arca novamente ao local que lhe é estabelecida. E aí nesse processo, aí nesse tempo, nessa passagem do tempo, que a gente vai vendo, a gente vai se acostumando e vai deixando ali, ou seja, a arca que era para trazer, vamos dizer assim, a representatividade, a presença para todo um povo, para toda uma nação, ela fica exclusivamente agora na casa de um homem. Se bem cuidado, se bem valorizado, a gente pode dizer que esse homem, então, passa a receber a bênção que é de uma própria nação. Mas aí, o que tem? O que a Bíblia nos traz? E a Bíblia nos traz que toda a casa de Israel lamentava. Toda a casa de Israel lamentava, porque não tem esse contato, não tem um culto de adoração, não tem a coisa, e eles ainda estavam perdidos, especificamente nas suas práticas, principalmente idólatras. Nós temos que entender que nós vivemos um tempo aqui que, apesar
de Deus, Jeová, ser o Deus, né, ser o Deus, mas há uma admissibilidade dentro do povo de Israel de outros deuses, até mesmo porque na sua ocupação das terras, eles se misturaram bastante com os povos e acabaram aceitando isso. Ou seja, apesar deles entenderem do papel do Senhor de Yahvé, nosso Senhor, eles entendiam também que haviam outros deuses e havia essa mistura. Então eles não conseguiam se manter de forma exclusiva, de forma fiel, de forma única, fazendo com que a gente, aquele princípio, aquela ordenança, aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ou que não tenha outros deuses perante faleça. Então eles não conseguiam executar isso por esse motivo, porque nesse tempo eles viviam essa mistura intensa, árdua, então o coração deles ficavam, vamos dizer assim, sempre com muita inquietação. E aí, vamos dizer assim, já é o tempo de Samuel, e Samuel, a partir de agora, começa a aparecer. Então, Samuel começa a levantar a sua voz. Samuel, que já vem sendo preparado lá desde Ana, né? Desde Ana, que foi separada, que foi dada para o Senhor para que pudesse trabalhar. E quando ele ali, dentro da casa do Cid de Eli, mesmo tendo os filhos de Eli, na casa de Eli, e mesmo com os filhos de Eli, que deveriam, que exercia o papel de sacerdote, mas um mau papel, mau testemunho, e Samuel, paralelo a isso, então essa voz de Samuel, quando a gente volta lá nos capítulos, ele passa a ser reconhecido, ele é observado, ele é sentido, ele é notado pelo povo de Israel como profeta, né? Como profeta ali. Então, agora, este garoto, que foi criado num templo, levanta a sua voz e diz muito claramente, que o povo deve se arrepender, o povo deve corrigir suas atitudes, deve destruir, se afastar ali dos deuses, deve então voltar efetivamente. E a gente vai sintetizar esse pensamento no versículo 3 desse mesmo capítulo 7. Diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração, já dizendo assim, olha, você precisa ser de dentro, precisa ser verdadeiro, precisa ser realmente real, todo o vosso coração vos convertestes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Ou seja, ele dá, vamos dizer assim, a receita de bolo, ele dá aquilo que é bem simples, mas que a gente acaba tendo dificuldade de compreender, não digo nem de compreender, mas a gente acaba tendo dificuldade em viver. A gente sempre cria dificuldade nas coisas simples de Deus. Ele disse assim, converta teu coração, afasta esses teus deuses e dedica esse coração única, exclusivamente, verdadeiramente, a tua vida completa ao Senhor. E no versículo 4 diz, então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E a partir daí, então o povo passa, vamos dizer assim, a se estabelecer, voltar nesse momento, mais um pico, mais um momento em que o povo começa a focar e agora começa a se fortalecer e começa a congregar de acordo com agora que esse juiz, esse sacerdote, esse profeta, né, que começa a exercer essa autoridade, essa liderança aparecendo que é Samuel e tal. E o que vem de tudo isso? O que eles recebem em troca de tudo isso? Eles recebem em troca, logo em seguida, os filisteus, ao observar que eles se reúnem, começam novamente a formar um exército para batalhar, para vencer o povo de Israel novamente, porque eles já tinham na sua sensação que já haviam vencido aquelas duas guerras antes, já tinham capturado a Arca da Aliança, e agora vai passar para um processo de destruição de coisa. Mas só que dessa vez, esse povo que agora está voltado para o Senhor, clama, ou seja, vai até Samuel e pede para que Samuel, lá no versículo 8 diz assim, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Observe que eles ainda se sentem um pouco fracos, eles estão num processo de mudança, para fraco, eles nem dizem assim, Samuel, nos ajude a clamar ao Senhor, ou seja a nossa voz de representatividade e a gente como povo, como casa, vamos junto contigo. Não, eles pedem para Samuel, porque Samuel tem fidelidade, Samuel é bem enraizado, é bem fortalecido, eles fazem. Então Samuel faz todo o processo, oferece os sacrifícios, né?
E na hora que ele está sacrificando, né? Na hora que Samuel está oferecendo esse sacrifício, o povo filisteu vem para o combate. Mas aí o Senhor se revela por meio de grandes trovoadas sobre os filisteus e vence o povo filisteu, levando o povo de Israel a perseguir os filisteus, e os filisteus, vamos dizer assim, ser banidos, serem afastados por aquele período completamente do povo de Israel, restituindo a Israel aquilo que eles haviam tomado, as cidades que haviam tomado. Ou seja, de uma forma geral, esse capítulo nos dá a entender que é preciso, em algum momento, em que se você está em rebeldia, se você está vivendo distante do Senhor, é preciso, em algum momento, você abrir os seus olhos, você, vamos dizer assim, sacudir a sua vida, ou pedir para que o Senhor te dê força, sacudir a sua vida, para que você retorne ao caminho do Senhor. Retorne, recoloque o seu coração realmente em sintonia. Eu tenho certeza que o Senhor reparará, o Senhor... Preste bem atenção, quando a gente faz as coisas que estamos diante do Senhor, ou seja, cometemos os erros, nós estamos sujeitos à justiça e teremos os danos, isso sem dúvida, teremos os danos que é a consequência das nossas ações, mas o Senhor tem poder o suficiente para reparar e restaurar nossas vidas, assim como estava ali restaurando a vida dos israelitas e dando inclusive ali restaurando aquilo que eles perderam, aquelas cidades que eles perderam para os filisteus, fazendo com que os seus adversários, fazendo com que aqueles que te oprimiu agora não tenham mais voz e não tenham força sobre você. E essa é a essência. Então te realinha com o Senhor, corrija as tuas ações, peça perdão, converta-se e coloca o teu coração verdadeiramente, o teu coração e da tua casa verdadeiramente nesse caminho, tá certo? Que o Senhor neste sábado maravilhoso cuide da sua vida, que a gente possa entender que a forma de viver dos judeus, ela pode não ser exatamente a forma hoje de nós cristãos, mas os princípios que aqui tem, princípio de submissão, princípio de obediência, princípio de conversão, princípio de dedicação de amor, princípio de alinhamento e principalmente a gente entender o princípio quando o Senhor estabelece as lideranças sobre a gente, em que a gente não que a gente obedeça a liderança, mas que a gente entenda o que essa liderança está trazendo e em sintonia com ela, ajude ela a desenvolver a obra que o próprio Senhor estabelece, não mais só para você, não só para sua casa, mas como para todo o teu povo. É importante que você entenda isso e viva isso confiando na palavra de Deus, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, você e sua família, sobre as bênçãos, ricas bênçãos, e ore por todas as pessoas que necessitam nesse mundo. Muita gente fraca, muita gente sofrendo, não por coisas materiais, mas sofrendo espiritualmente. Ore para que o Senhor habite no coração dessas pessoas e comece a libertar elas de todo o sofrimento que os aflige, tá bom? Que Deus possa te cuidar, né, irmão?